Vamos abrir aí o nosso livro, A Dracma Perdida, na página de número 185. Nós paramos, de fato, na página 186, mas como só lemos 2 parágrafos, eu quero retomar a leitura do início do capítulo 28, a mensagem da cruz. Página 185, capítulo 28, a mensagem da cruz. É o finalzinho do discurso de Ioannes, em que ele apresenta, então, ele desvela para nós o significado essencial da cruz de Cristo. Sempre quando falamos da cruz, nós não devemos trazer a imagem imediata do artefato ou objeto chamado cruz, aquele ou aquela que Cristo carregou sobre os ombros. Quando na Escritura, lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala acerca da mensagem da cruz, apresenta em termos do sentido intrínseco que a cruz de Cristo traduz, ou que ela traz consigo como um significado profundo. Infelizmente, com o advento da teologia, não sei se vocês sabem, mas a teologia é um mecanismo criado pelo homem com o fim de criar um arranjo de pensamento para dar conta daquilo que não se pode dar conta mediante meros conceitos. Teologia é uma tentativa do homem de tomar elementos, ainda que sejam mandamentos ou textos sagrados, para criar uma corrente de raciocínio. Os primeiros a criarem essa visão teológica da verdade foram os judeus, e isso no período pós-exílico, quando eles retornam do exílio babilônico, que eles se organizam novamente em Jerusalém, e aí surgem as várias castas religiosas, surgem então os representantes nas sinagogas, vão surgir então os fariseus, os escribas, vão surgir os saduceus, ou seja, uma série de castas e de representantes da religião judaica, quando eles se organizam enquanto religião, porque antes, embora o povo de Israel tivesse a lei e os profetas, eles não tinham nenhum pensamento organizado, teológico, de modo então que somente com o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico, é que então eles organizam, sistematizam uma forma de pensamento, quando então vão surgir uma série de desdobramentos da lei. Tanto é que quando Cristo chega ao mundo, que ele entra, que ele se depara com o templo, com as festas, com os sábados, com a liderança religiosa, parece haver um contraste muito profundo. Basta que vocês leiam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para ver que onde Cristo chegava, que havia um ambiente ali religioso, havia um conflito. E me parece que deveria ser o oposto, né? Poxa, se Cristo chegou na sinagoga, ou se ele chegasse no templo, onde estavam ali os representantes de Deus, os representantes de Moisés, os representantes da lei dos profetas, ora, não deveria haver ali uma harmonia? Não deveria haver ali um entendimento mútuo e mesmo um encaixe perfeito das profecias e do cumprimento profético? Mas não. Tudo o que Jesus fazia, os judeus se espantavam, achavam que era uma nova doutrina, em contrapartida achavam que Cristo estava quebrando a lei de Moisés, por isso que havia esse conflito. Por quê? Porque Cristo veio simplesmente falando da verdade, que era Ele próprio, a verdade encarnada, falando da vontade do Pai, que era Ele próprio, da obra que Deus veio a realizar por meio dele próprio, e quando se tratava do homem e dos problemas da humanidade, apontava todos esses problemas dentro do homem. Tanto os problemas eram apontados dentro do homem, como a solução proposta por Cristo também era apontada dentro do homem. O reino de Deus está dentro de vós. Em contrapartida, é do coração, disse Jesus, que procedem os maus desígnios e assim sucessivamente. Só que essa forma de pensamento orgânico da verdade, porque a verdade é orgânica, não cabia, não passava
na aferição ou na medida da teologia criada pelos judeus, no caso pela religião judaica. Então, os judeus, eles são os precursores da teologia. Teologia enquanto um sistema de pensamento, enquanto um arranjo meramente exterior de conceitos, de usos, de costumes, de tradições, para amarrar o homem dentro de um jogo de comportamentos e de práticas. Depois disso, veio Cristo. Cristo, leu depois dos evangelhos, irmãos verão como ele falava tão livremente, sem nenhum encadeamento, sem nenhuma lei externa de lógica, mas simplesmente com a lógica da realidade do coração, da existência, ou do homem no centro, no drama da sua existência. Por isso que ele lidava diretamente com as pessoas. Tudo com Cristo é muito simples, porque não havia essa sistematização dogmática, mecanicista da teologia. O problema é que, tendo vindo a igreja de Cristo, depois do primeiro século, segundo século, quando entra o terceiro século, surge a igreja oficial, não de Cristo, mas a igreja oficial do Império Romano, que não passa também de um arranjo, e de um casamento do Estado com a religião, e surge, portanto, uma nova teologia católica. Tanto é que a teologia católica, seguindo o mesmo princípio de qualquer forma de teologia, confere tudo a coisas. Imagine que tem uma mesa muito grande, qualquer uma das capelas ou dos templos católicos, a que eles chamam de altar. Aquela mesa para eles não é uma mesa, é um altar. Isso é uma teologização da verdade, porque o altar é espiritual. Lembra que o escritor aos Hebreus vai dizer: há um altar do qual não participam aqueles que sacrificam no templo? É um altar espiritual, um banquete espiritual. Mas não, os homens colocam tudo mecanicamente. Aquela mesa, eles dizem que é o altar, porque é ali onde aquela hóstia, teoricamente, supostamente, teologicamente, segundo a teologia católica, se transforma em corpo, alma, sangue e divindade de Cristo, o que também não é verdade. Continua sendo um pãozinho de trigo sem glúten, mas veja que eles tornam tudo o quê? Estético, tudo material, tudo exterior. O corpo de Cristo não é mais místico. O corpo de Cristo não é algo que você pode receber pela fé, no sentido de receber o Espírito de Cristo, a essência do pensamento de Cristo, o Evangelho de Cristo. Não, para eles tem que ser algo que você pega e que você come fisicamente com sua boca. O mesmo eles vão falar acerca do padre enquanto sacerdote, por exemplo. Ou seja, tudo o que eles dizem, vão falar do purgatório, vão dizer que há um fogo, um fogo, queimando ali a alma para purgar os pecados. Olha como é que um fogo, uma labareda, queimando a mim, pode purificar os meus pecados. Ou algo que é totalmente espiritual. Veja como que a teologia só gera esse tipo de coisa. O batismo, como sendo um sacramento, eles entendem que todas as benesses de Deus, ou que sejam a graça divina, os carismas divinos, só são possíveis de serem recebidos mediante sacramentos. É o sacramento da aguinha na cabeça da criança, que é o batismo. É o sacramento do casamento, quando o padre abençoa o casal que foi até a ele. É o sacramento da penitência, é o sacramento da comunhão, da hóstia consagrada. É o sacramento da extrema unção. Tudo se materializa, tudo é externo no âmbito teológico. Nada acontece no coração, na alma, efetivamente. Tudo depende de um mecanismo, primeiramente conceitual, e então executado na prática por meio de comportamentos, de ritos e coisas do tipo. Mas logo com a reforma protestante, veio também a teologia reformada, que é nada mais do que um novo arranjo a partir do velho arranjo. Lógico que trazendo alguns conceitos até corretos, mas quando se faz ou se produz conceitos, embora corretos,
e aquele conceito se esgota no seu aspecto teórico, no seu aspecto formal, sem a compreensão de que o conceito deve tão somente apontar a algo que já acontecia em mim antes do conceito ser formado, também não tem muito avanço. Não tem muito avanço. Por isso também que acredita-se muito no batismo infantil, pensamento reformado. Por isso também que se dá até a briga entre os batistas que acreditam que não deve ser batismo por aspersão, mas imersão, como se a água por aspersão fosse inferior à água por imersão, ou se o ato de imergir alguém na água é superior a jogar água na cabeça do outro. Tudo é água, tudo é rito. Não muda nada. Pastor, então por que a gente batiza? O batismo é apenas para sinalizar para o homem e não para Deus. É uma maneira de testificar, de testemunhar publicamente daquilo que eu experimento dentro de mim. É o único valor que tem o batismo. Tanto é que o apóstolo Pedro, claramente na sua primeira epístola, diz que o batismo não significa a remoção da imundícia da carne. O indivíduo batiza e continua com a imundícia da carne pendurada nele. A Bíblia que diz isso, não sou eu. Então, tudo isso é o arranjo teológico, que não passa de mera formalidade. Por isso que então se tem ainda o pão e o vinho, como eles dizem, chamado da ceia do Senhor, impropriamente chamado de ceia, porque se chama a partir do pão, porque a ceia de que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, é outra coisa, é outra coisa, mas de todo modo se dá tanto valor às questões físicas e materiais, tudo isso a partir de arranjo, o quê? Arranjo teológico. Por isso que o próprio novo nascimento acaba sendo também forjado, no sentido de que se diz que nasceu de novo quem passou por esses procedimentos externos e materiais e públicos, ao passo que o novo nascimento, ele só pode ser alcançado a partir do despertar interior da consciência, da realidade de que Deus não somente é a origem e fonte de tudo, mas que Ele habita imanentemente em cada um de nós, e por isso nós somos profundamente dependentes dEle, e reconhecemos então que o Cristo que se encarnou é o mesmo Logos que em mim habita e que me sustenta, e que me alimenta e que me redimiu. Aí sim, quando isso se desperta, a minha vida muda. Eu passo a me sentir um ramo ligado à videira, eu passo a me sentir totalmente dependente da videira, e a despeito de todas as minhas fraquezas, eu ando firmemente confiante de que a videira é tudo e sem ela eu nada posso fazer. Aí muda. Então, quando se diz a mensagem da cruz, nós não podemos pensar em termos meramente teológicos. A teologia que faz, por exemplo, a cruz, esse artefato, dois travessões unidos perpendicularmente, é assim mesmo? Perpendicular é assim, está certo, né? Unidos nas duas direções, horizontal e vertical, se tornar um símbolo sagrado. Há quem diante de uma cruz se prostre. Há quem imagine que nós somos salvos porque Cristo carregou um pedaço de árvore nas costas. E não sabe que a morte de Cristo, enquanto carregado madeiro físico nas costas, que é um fato, não estou negando que Jesus tenha sido nem levado à cruz, nem sido crucificado, mas ignora o fato que a morte de Cristo, antes de qualquer coisa, é o despojamento do seu ser, é o abrir mão absoluto daquilo que ele é, sem o qual não haveria redenção. Irmãos, está aqui, eu vou ler com vocês, para que posteriormente ninguém diga nada, embora vão dizer tanta coisa, eu sei como é que é, mas vamos ler. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. As pessoas ouvem eu falando assim, acham estranho, né? Lógico, porque estão acostumadas a pensar na morte de Cristo enquanto um pedaço de árvore, o sangue que caiu da fronte, e não entende que essa morte física foi a manifestação exterior e pública daquilo que aconteceu no ser do Filho desde antes da fundação do mundo.
conforme diz a Escritura, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Significa que essa morte de Cristo não é histórica e nem temporal, ela é atemporal, ahistórica, embora se manifeste no tempo, na questão da história, né? Capítulo 2 de Filipenses diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo começa a dizer sobre sentimento, que pode ser entendido aqui por tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma mente de Cristo Jesus. E aqui Paulo começa a descrever organicamente todo o processo, desde quando Cristo desce dos céus à terra para morrer na história, até o momento que, depois de morto, ressuscitado, ele volta aos céus em ascensão, e o final de tudo, quando ele é adorado por todos na eternidade futura. Então, quando Paulo descreve todo esse processo, o que inclui a morte física e histórica de Cristo, de levar ele sobre o ombro a cruz, que era de Barrabás, feito talvez de uma madeira muito forte daquela região. Mas olhem que termos Paulo coloca: é um sentimento. A mensagem da cruz é a mensagem que fala desse sentimento do coração. Continuando: pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Isso já é a cruz. Isso é a cruz. Sendo Deus, ele não julga, não tem esse julgamento de eu sou Deus. Sendo, ele não julga com uma forma de querer impor aquilo que ele é. Isso é Deus. Eu dizia que na semana passada, eu já volto para o texto, que a cruz é instrumento de aniquilação. Perfeito? Em seguida, eu declarei que é um instrumento de aniquilação do ego. E então eu me referi a Jesus, o Cristo de Deus encarnado, dizendo que ele é o primeiro a tomar a cruz. E de repente alguém pode perguntar: ora, mas o que Cristo tinha para aniquilar em si mesmo, se a cruz é instrumento de aniquilação? Bem, a cruz, ela é instrumento de aniquilação olhando do ponto de vista negativo da condição do homem. Ela vem para destruir tudo aquilo que no homem é negativo. Portanto, quando eu falo que Cristo morreu na cruz, quando eu falo que Cristo morreu na cruz, eu aponto para um evento no passado, na história, em Jerusalém. Mas a mensagem da cruz, que é atemporal, deve ser recebida por mim. Aquela cruz de Cristo vem para mim como forma de aniquilamento no meu interior de tudo aquilo que eu, por causa da queda, desejo ser por usurpação, que é o problema do pecado original, essa vontade de querer ser sem Deus. Lembra que a serpente disse: se tu comeres esse fruto, serás como Deus. Esse desejo de querer ser como Deus. Mas não é porque ama Deus e acha Ele lindo e maravilhoso, é porque, sendo como Deus, não precisarei dele. É um filho que cresceu e, porque estudou, conseguiu um bom emprego, tem um bom salário, já está estabilizado, acha que não precisa mais dos pais. Isso acontece demais, né? Acontece muito, né? Essa ideia de independência, de falta de reconhecimento, de falta de entender que provém de... Bem, por todos os efeitos, quanto a Cristo, a cruz nele nada aniquila. Pelo contrário, a cruz para Cristo é a manifestação daquilo que é o seu ser. O ser de Deus é uma cruz. Porque a cruz para Deus é simplesmente o ser divino que abre mão de si
a todo tempo. Ou seja, é um constante negar. Quando diz que Deus é amor, isso equivale a dizer que a cruz faz parte do ser de Deus, porque o amor é pura doação, amor é puro altruísmo. O amor jamais para si reivindica algo. Por isso que há no ser de Deus esse abrir mão do ser sendo. Por isso que diz aqui: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha o processo descrito de morte, a si mesmo se esvaziou. Aí aparece um teólogo desinformado e diz que ele se esvaziou da sua divindade. Como que se esvazia da divindade? Não tem como. Aí o outro, dito filósofo, pega o erro do protestante ou do evangélico e agora leva adiante como verdade, dizendo que não faz sentido aquele que é abrir mão ou se esvaziar do seu próprio ser. Seria a negação dele próprio. Então é uma filosofia totalmente sem nenhum fundamento, porque ela nasce de um equívoco. Qualquer pensamento gerado para criticar ou fundamentar que parte de um equívoco também é um equívoco. O que nasce do equívoco sempre será um equívoco. Quando diz a si mesmo se esvaziou, significa que estando na condição de poder falar sou, por isso farei, por isso não quero fazer isso, porque sou, com todo o direito, porque mas ele está totalmente esvaziado de qualquer pretensão sendo. Porém, o maior é o nosso, que não sendo, somos cheios de pretensões. Não é? Ele não, nenhuma. Pelo contrário, ele entra na história sem sofrer nenhum demérito no seu coração. Ele sabe quem ele é. E ele faz isso em amor. Ele faz isso em doação. Porque no seu coração não existe nenhum tipo de desejo para impor a si mesmo, mas ele se esvazia assumindo a forma de servo. Isso é a cruz. Isso é negar-se a si mesmo. Então, para quem em casa aí porventura não compreende, só observar, está aqui escrito. E não somente assumindo a forma de servo, mas tornando-se em semelhança de homens. O que para qualquer criatura caída ou egoísta, isso seria um absurdo. Eu vou me reduzir a uma condição de um ser infinitamente inferior a mim? Como assim? Vocês perderam o respeito para comigo? Vocês não conseguem ver quem eu sou? Mas ele não se faz semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que a morte de cruz, artefato, aqui ela se soma a uma série de outros elementos que falam desse esvaziamento, desse negar-se, no sentido geral, desse aniquilamento, porque ele abre mão de ser. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Então, esse exaltar do Cristo sobremaneira, acima de todo nome, para que então, no último dia, todo joelho se dobre diante dele, e toda língua o confesse como o Senhor, não é? Essa exaltação é em virtude de quê? Em virtude da morte. Essa morte que se traduz em Filipenses como sendo todo um processo de esvaziamento. Tanto é verdade que nós somos convidados a ter esse mesmo sentimento. Não é sem razão que Cristo diz que nós, os que cremos, devemos ser a Ele unidos na sua morte. A morte de Cristo não é só para Ele, embora uma morte vicária no lugar que tem um conceito jurídico ou judicial, mas é uma morte a qual todos nós devemos nos identificar, devemos nos unir a ela. É isso que a Escritura chama de mensagem da cruz.
Então vamos ao texto, e o texto trará maiores esclarecimentos. É necessário, Drusus e Simon, continuou Ioannes, que se compreenda a verdade envolvida nesses fatos. O diabo, o pai da mentira, desde o princípio, tem enganado a muitos com seus sofismas. Sua arte de iludir consiste em misturar a verdade ao engano, gerando uma simbiose muitas vezes difícil de dissolver. O engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para constituírem o seu exército contra o Criador. O Eterno elaborou um plano mediante o qual o seu caráter e o caráter do maligno seriam revelados ao universo. Desde a queda, Deus permitiu que o acusador intentasse com violência contra ele. Quando todos vissem o perverso indo de encontro ao Cordeiro mudo de Deus, quem amou se entregaria voluntariamente, sem ao menos lhe proferir palavra alguma de maldição. O caráter mau do diabo seria então manifestado, ao mesmo tempo em que o coração de Deus se revelaria cabalmente, declarando que Deus é amor. Aquela cena que no último encontro nosso, de quarta-feira passada, foi aqui descrita, né? Um plano simplesmente maravilhoso. Isso aqui é a verdade orgânica, né? A verdade orgânica é simplesmente uma demonstração viva da verdade. Deus poderia ter falado que o diabo era diabo e todo mundo tinha que acreditar. Vai fazer o quê? Deus está falando, deve ser, né? Deve ser. Mas Deus, ele fala, não, eu vou para a história, me farei homem, eu vou ter um encontro, né? Me farei criatura, para que seja possível haver um encontro de criatura com criatura. A criatura caída, a criatura que se revoltou contra Deus, a criatura que se rebelou contra o Criador, se encontre com o Criador como criatura, para que seja possível que essa criatura caída, no caso o diabo, manifestasse todo o ódio publicamente, todo o rancor contra o Criador. Isso se deu no momento histórico da morte de Cristo na cruz do Calvário. Em contrapartida, quando Cristo se entregava voluntariamente, e para mim essa é a coisa mais linda do Evangelho, é essa entrega do Cristo na mão dos malfeitores, tendo ele todo o poder, porque quando você tem todo o poder, ou melhor, quando você tem algum poder, tudo muda, né? É diferente. Uma coisa é a pessoa estar bem humildezinha, numa situação em que ela nada pode fazer, está precisando do outro, de um favor do outro, de uma circunstância do outro, mas tendo o poder, a pessoa muda. Você tem pessoas que às vezes é de um jeito, aí de repente ganha um dinheirinho e muda totalmente a personalidade, né? Ontem eu estava falando com você, te abraçando, ia à sua casa. Eu conheci uma pessoa assim, a pessoa era colada, chegada, ganhou um dinheirinho, se afastou, nunca mais eu vi. Um dia encontrei com ela, ela fingiu que não me viu. Tem essas coisas, o ser humano é caído, coitado, né? Precisa de ajuda, de redenção, né? Mas o Cristo de Deus podendo todo o poder, né? Tanto é que ele chega a falar para Pedro, né? Pedro, guarda a sua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. É até um exagero, né? 12 legiões é 12 vezes 6.000. 72.000, salvo engano, se minhas contas não estiverem erradas aqui. 72.000 anjos com espada cortando cabeça de 30 pessoas lá no Calvário. Não tinha mais que 30. Até para demonstrar que ele tem o poder, mas não. Tendo todo o poder, ele se doa. Isso é de uma pureza, mas é uma entrega pura, porque não é algo artificial. Vou fazer assim porque para mostrar. Ele não tem nada que mostrar, é porque é o ser divino que é desse modo. Quando João fala Deus é luz, na sua epístola, então ele fala Deus é amor, ele fala do ser, aquilo que é o ser de Deus. Então o ser de Deus é amor. Então esse amor não pode agir de modo diferente. Então o universo possível daquele tempo enxergou, e ali no Calvário foi manifestado o que é Deus
em Cristo e o que é Satanás. Todo o espírito de rebelião, que até então para muitos estava oculto, parecia até ser uma coisa boa, foi manifestado como algo diabólico, ao passo que Cristo foi ali manifestado, o nome de Deus santificado, os atos de Deus justificados, por meio desse encontro providencial do plano de Deus. Continuando. Satanás, entretanto, percebendo a sabedoria divina, procurou inverter a situação. Vamos inverter. De modo perspicaz, ele faz acreditar que toda violência sofrida por Cristo é uma ação de Deus contra o seu próprio Filho, a fim de provar seu amor e a sua justiça. Gente, isso aqui é grave. Quando o diabo viu que o Filho estava ali totalmente humilhado, totalmente entregue, ele fez questão, então, como ele não podia fazer outra coisa, então vou criar aqui um certo dogma, eu vou inverter a proposição, eu vou passar a ensinar, no meio da cristandade, no cristianismo, no mundo ocidental, dizendo que essa morte aqui é uma exigência caprichosa de um Deus que se diz justo e, por ser incapaz de perdoar pela força do amor, exige que alguém pague pelo pecador, ainda que esse seja o próprio Filho, colocando o pai contra o filho, embora embora com um suposto argumento de justiça. É mais ou menos assim, olha, digamos que o Vitor, exemplo, tá, Vitor? Em tese, esteja me devendo aí 100 mil reais. Colocou um valor não tão alto, mas também não se encontra em qualquer lugar 100 mil, né? Mas também não é 100 mil. E eu sou uma pessoa muito rica, eu sou uma espécie de um agiota, tenho uns capanga aqui para poder dar conta do Vitor aí, qualquer ele é grandão, né? Qualquer coisa. Enfim, então, de tanto eu ameaçar, de repente me dou conta, poxa, eu tenho que perdoar o Vitor, porque afinal eu sou amor. Que coisa, isso é bonito. Puxa, Vitor, eu vou te perdoar. Olha, Vitor, o quanto que eu te amo, meu irmão. E esse meu amor me leva a te oferecer perdão. Você quer ser perdoado? Que maravilha. Só tem um detalhe. O Pedro vai ter que pagar sua dívida por você. Porque eu não posso deixar de receber, esse é o problema. Eu sei que eu sou amor e darei perdão, mas o Pedro vai ter que pagar. Não, mas eu vou cobrar dele. Ou seja, eu ia te matar, porque você não consegue pagar a dívida. Mas como eu te perdoo, eu mato ele no teu lugar. De modo que eu tenho que matar alguém. Porque se ninguém tiver na minha frente esfolado, eu não terei paz. Usando um termo mais teológico, eu não serei apaziguado. Ou a minha ira não será apaziguada. Não haverá propiciação. Já imaginaram isso? Colocar o pai contra o seu próprio filho. Imagina o pai derramando a sua ira contra o próprio filho em nome do amor. Ou seja, pratica-se uma violência em nome do amor. Não soa estranho para vocês? E eu sei, vocês podem vir, todo mundo aí, não tem problema nenhum. Eu conheço todos os argumentos teológicos favoráveis a esse dogma equivocado da história. O fato é que qualquer pessoa em sã consciência que parar um pouco para refletir, saberá que não tem cabimento. Até porque, se Deus é amor, e eu sou totalmente favorável ao entendimento bíblico nesse sentido, o amor não se ressente do mal. Não existe ira nenhuma para o amor derramar sobre ninguém, porque ele não se ressente do mal. Gente, que tamanho de Deus é esse? Ou que Deus é esse? Tão mesquinho que fica lá no céuzinho, ofendido, porque o Vilmar bebeu cachaça. Ofendido.
nervoso. Isso não soa estranho? Homens que andaram nessa terra, pecadores, mas que galgaram e realizaram a sua ascese espiritual, chegaram a um nível de perdoar, e mesmo de falar que não deve perdoar, ou não está em condições de perdoar, pelo simples fato de que não houve ofensa. E Deus? Que ofensa pode o homem fazer contra Deus? Essa mensagem vai render. Mas qual é a ofensa? Ainda a maior ofensa de todas, que é a rebelião frontal, o desafio contra a vida. Deus está sempre cheio de amor e, como diz a Escritura, com sua mão sempre estendida. Diz a Escritura que Deus nunca encolheu a sua mão. Olha, por que o homem se encontra nessa situação? São os próprios pecados dos homens que geram separação. Deus não se separa, Deus não se afasta, Deus não abandona, Deus não expulsa, Deus não ameaça, Deus não destrói. Ele é vida, Ele é luz, Ele é amor. Como pode ser? Então, quando o diabo não dá conta de um jeito, e o diabo aqui é uma consciência caída, perversa, contrária a tudo aquilo que Deus é, então procura um outro meio, gera um outro mecanismo de caráter teológico para tentar colocar Deus numa situação complicada. Por isso que diz: Satanás, entretanto, percebendo a sabedoria divina, procurou inverter a situação. De modo perspicaz, ele faz acreditar que toda a violência sofrida por Cristo é uma ação de Deus contra o seu próprio Filho, a fim de provar seu amor e a sua justiça. Eu desafio todos a, antes de falarem qualquer coisa, não fale não, seja sábio, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e faça uma seleção de todos os textos em que Jesus fala acerca da sua morte. Ele, em todas elas, vai conferi-la a Satanás. Lembra quando ele estava no horto, e então vinham ali Judas e aquela turba para prendê-lo? O que Jesus falou antes de eles chegarem? Esta é a hora e o poder das trevas. Aí vem eles. Olha, ele está dizendo: eu estou aqui. Eles vão me pegar, vão me prender, vão me cuspir, vão me matar, vão me torturar. É a hora deles. Chegou o momento tão desejado por eles. Leia depois João capítulo 8. Vocês, judeus perversos, se referindo àquele grupo seleto de pessoas que o perseguiam, ele disse: vocês são filhos do diabo. Sabe por quê? Porque o vosso pai, que é o diabo, e que é homicida desde o princípio, e é o pai da mentira, e vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Ele quer me matar, mas o pai não quer me matar. O pai me ama. Está lá escrito, gente. É só você ler João capítulo 8 com essas palavras. Pastor, mas e aí, Jesus não morreu por nós? Sim, ele veio com um firme propósito de sofrer por você e por mim uma morte vicária. Em que aspecto? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado reivindica de você um pagamento. O pecado reivindica um pagamento, a morte. Ao passo que o dom gratuito de Deus, isso aqui está em oposição. O salário do pecado é a morte. Morte, portanto, está para o pecado, porque de Deus é o dom gratuito que é a vida eterna. Por isso que Cristo veio ao mundo, conforme Hebreus capítulo 2, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É a ele que é conferido. Então ele vem sofrer essa morte vicária, porque ele, sem pecado, enquanto criatura, ele vai sofrer essa penalidade, não imposta pelo Pai, mas imposta e exigida pelo diabo,
que, se apropriando da lei, que é justa, santa e boa, usa como um aguilhão para matar o pecador. Quando diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é a lei. É algo nesse sentido, né? De todo modo, é quando o mal, o pecado, Romanos capítulo 7, se apropriando de uma coisa boa, me matou e eu morri. Então, o inimigo procura distorcer todo o sentido da morte de Jesus, para que, de alguma maneira, aquilo que seria o maior ato e a maior expressão de amor e de manifestação bondosa, generosa, graciosa do caráter de Deus, se torne algo perverso. Não poucos poetas do passado acusaram Deus de não ser bom porque matou o seu próprio filho. Pena que esses poetas já morreram, porque estando eles vivos, nós iríamos lá conversar com eles. Eles eram pessoas acessíveis, né? Diferentemente de muitos líderes religiosos, né? Se hoje estivessem vivos, poderíamos sentar a uma mesa com eles, em qualquer barzinho de esquina, tomar uma cerveja e falar para ele que Deus é bom, e falar para ele que o que disseram para ele é uma das maiores mentiras que Satanás já semeou em toda a história da humanidade. Vamos continuar. Essa é uma maneira sutil de ocultar a verdadeira natureza do maligno, deixando para sempre a dúvida acerca dos verdadeiros motivos de sua queda. Assim, todas as acusações do diabo contra o Criador não somente seriam uma incógnita eterna, como as fundamentariam ao demonstrar falsamente que o Eterno não é capaz de perdoar sem requerer o pagamento da dívida. Pastor, eu acho isso muito estranho. Alguém dirá, ou escreverá nos comentários do vídeo lá no YouTube, né? Eu acho isso muito estranho. Eu também acho. Só que a minha estranheza é o inverso. A sua estranheza é em razão do fato de você ouvir a mentira do maligno a vida toda. Quando fala-se a verdade soa estranho. É natural que ela soe estranha. Você nunca ouviu por esse ângulo, né? Você só ouviu o dragão. Então, quando você ouve uma voz diferente, você estranha. Agora, para você entender bem essa questão, eu quero retomar essa frase final para fundamentar com um texto bíblico, um texto inclusive dito pelo próprio Jesus. Assim, todas as acusações do diabo contra o Criador não somente seriam uma incógnita eterna, como as fundamentariam ao demonstrar falsamente que o Eterno não é capaz de perdoar sem requerer o pagamento da dívida. Essa é a mensagem de Satanás. Deus não é capaz de perdoar sem requerer o pagamento da dívida. Ou seja, ele tem um falso amor. Ele perdoou o Vitor, naquele exemplo, dizendo o que amava, mas requerendo do Pedro o pagamento. E o pior, tendo o Pedro pago a dívida do Vitor, não estaria paga? Mas caso o Vitor continue dizendo, eu não aceito que ele pague minha dívida, embora paga, deverá pagar de novo. Essa é a mentira. Deus perdoa sem nada requerer como pagamento. Do contrário, o perdão seria um suposto perdão, não seria perdão de fato. Onde diz isso nas Escrituras? Onde diz isso? E diz de forma tão orgânica que Deus não colocou na Escritura de forma meramente conceitual, exatamente para não haver distorções. Ele coloca numa forma orgânica, no sentido de criar um drama, embora numa parábola, para ilustrar que Deus não cobra débito de ninguém. Um pai tinha 2 filhos, lembram?
E o filho mais moço, na parábola para se referir ao homem, na sua queda, desafiou o pai, revoltado, decidiu sair de casa dizendo ao pai que lhe desse todos os seus haveres. E a palavra haveres lá no texto grego é bios. Dá-me a minha vida. Olha a usurpação. Como que ele dissesse: eu vou viver por mim mesmo sem ti. E diz que ele saiu, partiu, e ele gastou os seus bens dissolutamente. Ou seja, ele gastou a sua vida sem nenhuma responsabilidade nem compromisso com a fonte da sua própria vida, da sua existência. Ignorou completamente e passou a viver somente para si. Quando o homem vive somente para si, ele vive uma vida dissoluta. Fez o que fez, gastou tudo o que tinha. Se ele tivesse gasto tudo o que tinha e tivesse voltado, ainda seria melhor, mas não. Tendo acabado tudo, ele continuou na sua degradação, a ponto de se tornar um criador de porcos. Mas não era um criador porque era o proprietário. Na verdade, ele passou a ser um cuidador de porcos, numa fazenda onde havia um senhor que não lhe permitia sequer comer da comida dos porcos. O homem chegou a uma profunda miséria, profunda. Não tinha mais degrau para ele descer, no fundo do poço. É a condição de todos os homens, em relação a Deus. Esse filho decide voltar. Diz o texto bíblico que, estando o filho ainda a caminho, isso porque todas as tardes o pai ia, olhava naquele caminho por onde o filho partiu, na expectativa, ele vai voltar. Ele sabia que a força da vida e da filiação daquele menino o traria de volta mais cedo ou mais tarde. Dito e feito, estando o menino ainda a caminho, o pai correu ao seu encontro. E aí veja o pensamento do perdido: pai, eu gastei, sei que não sou merecedor, mas se o senhor me receber como um empregado, não é uma visão comercial? Não é uma visão de débitos e créditos? Mas o pai tinha essa visão? Quem o pai da parábola representa? Qual Deus? Tem que perguntar qual, né? Porque certamente o pai da parábola não representa esses deuses criados, nem do cristianismo, nem de outras religiões, mas o Deus verdadeiro. Ele abraçou o filho, não viu ou não impôs nenhum impedimento, nem pela condição em que o filho se encontrava, nem pelo dinheiro desperdiçado. O pai só amava, abraçou, beijou, calçou sandálias, vestidos novos, e agora pega o anel da autoridade do seu reino e coloca no dedo do filho. Isso é uma ofensa para qualquer pessoa de pensamento legalista, como aqueles que pensam: Deus não pode perdoar sem requerer uma recompensa, ou uma paga, ou como posso colocar? Me ajudem aí. Uma compensação. O pai sofreu um prejuízo enorme, prejuízo moral, prejuízo psicológico, prejuízo financeiro. Mas o pai não tem nada disso no coração, nada ele quer em troca, ele só quer se alegrar. Vamos dançar, porque ele voltou. É o pai. Quando o filho dizia, de acordo com a leitura e interpretação de um certo escritor, filósofo, que o filho dizia: pai, olha, vamos conversar aqui, deixa comigo que eu vou dar um jeito, eu trabalho para o senhor, tentando justificar. É como que o pai dissesse: filho, eu não contabilizo débitos. Não existe essa relação. Você é filho, é só entrar.
É só retornar. Quando o outro filho, que estava no campo, estava trabalhando, outra noção numa relação baseada na compensação, no equilíbrio do que se recebe, do que se pode dar. E o filho então viu aquela festa, que soube que a festa era motivada pelo retorno daquele que fez tudo aquilo contra o pai. O filho ficou revoltado. Que tem de gente revoltada neste momento, vendo esse vídeo, igual aquele filho, achando ruim, porque eu estou pregando que Deus não soma débito. Ele quer que some débitos. Assim somar teu débito, meu irmão. Misericórdia, mas esse Senhor não vai somar, não. Né? Quando veio o filho, que ficou sabendo, foi lá tirar satisfação com o pai. Por quê? Que esse filho, esse teu filho, voltando, você faz essa festa, e eu aqui trabalhando todos os dias para você, nunca recebi um cabrito por salário. O que o pai respondeu? Você é meu filho, eu não contabilizo créditos. Por isso que os crentes estão na situação que estão, entre aspas, né, trabalhando para Deus, ou tentando pagar algo, ou tentando ganhar alguma recompensa, algum salário, algum galardão. Todos que trabalham por recompensa são mercenários. Deus não é mercenário. Quando é que o serviço ao Criador é legítimo? Quando é um serviço que nasce do conhecimento a Deus, daquilo que Ele é, que compreende essa relação de paternidade e filiação. Quando então se vive no reconhecimento daquilo que Deus é em essência. E então o serve agora uma obediência em amor, sem medo, sem pretensões, simplesmente porque Ele é. E para essa pessoa, o maior prazer da sua vida é servir a Deus. Não é para ir para o céu, nem com medo do inferno. Tudo isso é apenas uma maneira de o homem manifestar esse coração mercantil que ele possui, que é caído e que provém do engano da parte do maligno. Vamos continuar o texto. Desse modo, Deus seria concebido como um Deus violento, implacável, tirano, astuto, ardiloso, que tramou um plano diabólico contra a sua criação para manter por fim seu domínio sobre as suas criaturas, levando-as a servi-lo, movidas por um pseudo-amor, cujos alicerces são o medo de Deus e o pavor de sua ira. Foi isso que o maligno desejou fazer. Por isso que muitos, tendo começado a servir a Deus, até inicialmente com tão boa intenção, por fim desistiram e abandonaram, porque começaram a desconfiar de Deus. Quantas pessoas hoje não estão longe do caminho, fora da casa do Pai, sem comunhão com Deus, e dificilmente poderão voltar, porque estão machucadas, estão destruídas, não somente pelo comportamento da religião em relação a elas, mas sobretudo por causa dos conceitos que foram absorvidos, conceitos equivocados, conceitos que pintaram um Deus perverso, mau e tirano. Essas pessoas, por não conseguirem absorver tanta mentira em nome da verdade, achando que a mentira fosse a verdade, não amaram a Deus, e hoje aborrecem a Deus e não querem ouvir falar de Deus. Não são poucas. A juventude atual, inclusive, está profundamente marcada por um desamor a Deus, em razão daquilo que receberam. Nós, mais velhos e pais, na atualidade, no passado nós não saíamos, porque não podíamos. O cabresto dos nossos pais era muito curto. Mas os jovens de hoje são mais livres, mais soltos, os tempos mudaram, e eles simplesmente falam: não quero mais, não vou, não me obrigue,
não quero. Simples assim. Nós precisamos de resgatar esses jovens mediante a pregação do Evangelho na sua forma mais pura possível. O último parágrafo da página 186 diz: o filho é o eleito do pai. Jamais o pai desejaria matá-lo. Pelo contrário, o pai o ama. O que se vê aqui no Monte Calvário é o cumprimento do desejo de Satanás que estes homens maus executam contra o Altíssimo. Vocês percebem aqui que esse texto está todo permeado de textos bíblicos? Quando aqui se lê o filho é o eleito do pai, isso é um texto de Isaías e um texto de Mateus. Quando diz jamais o pai desejaria matá-lo, pelo contrário o pai o ama, é o texto de João capítulo 8. Então quero advertir a pessoa que vai assistir a esse vídeo posteriormente, o espectador são vocês, telespectador seria, não importa, que antes de tecer comentários, leia o livro e a escritura. Alguém perguntou assim: não vai ler a Bíblia? Nenhum texto da Bíblia? Mas como assim? Está aqui cheio. Teve até alguém respondeu por mim lá. Bíblia, a dracma perdida. Não sei se foi por ironia ou se foi tentando ajudar. De todo modo, lê a escritura. Então está aqui, o filho é o eleito do pai. Jamais o pai desejaria matá-lo. Pelo contrário, o pai o ama. O que se vê aqui no Monte Calvário é o cumprimento do desejo de Satanás que estes homens maus executam contra o Altíssimo. O diabo foi homicida desde o princípio e seus súditos cumpriram hoje a sua vontade. Os gentios se enfurecem e os povos alimentam pensamentos vãos. Os reis da terra e as autoridades de Jerusalém ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Na verdade, se ajuntaram nesta cidade contra Jesus Cristo, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para ferir o servo de Yahvé, embora tudo isso estivesse de acordo com a predeterminação e vontade do Pai. Se os escritores da Bíblia estivessem vivos hoje, poderiam poderiam me acusar de plágio, porque aqui só tem texto bíblico, embora parafraseados, né? Aqui tem João, aqui tem Mateus, aqui tem Atos, aqui tem Salmo 2. Continuando. O finalzinho diz assim: para ferir o servo de Yahvé, embora tudo isso estivesse de acordo com a predeterminação e vontade do Pai. Vontade, digo. Quando eu tenho esse digo, quer dizer, deixa eu explicar melhor para você não entender equivocadamente. Vontade, digo, não de ferir o seu filho, mas de ver no seu eleito tamanha disposição de obediência, submissão e amor, ao manifestar o verdadeiro caráter de Deus. Por isso, agradou ao Pai vê-lo ser moído pelos nossos pecados, entregando a sua alma por muitos. Por isso que as 3 vezes em que se encontra na Escritura a voz do céu, referindo-se ao Filho, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo, nas 3 vezes está implícita a morte do Cristo de Deus. Porque o Pai tem prazer, não em matá-lo, massacrá-lo, mas em vê-lo ser moído, em razão do Espírito, da disposição do coração de amor e de obediência a Deus e aos homens. A verdade se manifestou hoje, claramente diante de vossos olhos. Vede o caráter compassivo de Deus, revelado em seu Filho crucificado. Em seu semblante não houve traço algum de mágoa ou ressentimento. Ódio algum se evidenciou em seus olhos. Em seus lábios não se encontrou palavra alguma de maldição. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. A verdade é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo
o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas pagando por eles o salário de seus pecados, requerido por aquele que tem o poder da morte. O pecado, usando a lei como fundamento legal, exigiu a morte do transgressor. O salário do pecado é a morte. Não é sem razão que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Todos esses parágrafos lidos até agora são todos uma reunião de umas centenas de textos bíblicos para a sua compreensão. Então, o Cristo de Deus veio ao mundo com o fim de buscar o que havia perdido. Sua missão consistia em resgatar de volta para Deus a ovelha que se extraviara. Mas de que maneira haveria de fazê-lo? Ora, ao entrar no reino das trevas, com o fim de saqueá-lo, foi-lhe exigido o resgate, o que o Filho do Homem prontamente se propôs a pagar. Por isso foi ele hoje crucificado diante dos vossos olhos. Então, quando ele deixa os céus, e ele vem, ele entra no império das trevas, no grande cativeiro, e fala: eu vim resgatar o homem que caiu, lhe é exigido o pagamento do resgate. Não é por aí. O salário do pecado é a morte. Tem que morrer. E ele então paga esse resgate para resgatar o homem que havia caído. Não foi, portanto, sem derramamento de sangue que o Cristo de Deus readquiriu para si o que lhe fora usurpado. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Cristo despojou principados e potestades, os expôs à vergonha e triunfou deles na cruz. E agora, tendo retomado o que era seu, pelo seu próprio sangue, pode imprimir nos redimidos nova consciência na mente e no coração, iluminando-os e redimindo-os pelo conhecimento da verdade. Que maravilha, não, amados? Puxa vida, como Deus é bom, né? Eu espero que essas palavras possam ganhar o nosso coração. Todo o nosso objetivo, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço é de que cada um de nós compreenda melhor a Deus, conheça a Deus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. E conhecendo, sejamos nós atraídos. E uma vez atraídos, possamos servir a Ele em amor. E aí todos os problemas terão sido resolvidos. Todos. Não restará mais nenhum problema. Nem mesmo diante das adversidades da vida. Nós seremos tomados de uma alegria, de um gozo, de uma completação, por termos a ciência, o entendimento de quem Deus é. E então, nos conhecendo, poderemos servir a Deus, agora sem angústia. Porque coisa angustiante é servir a Deus nos pressupostos teológicos do cristianismo. É medo, muito medo. Medo de perder a salvação, medo de Deus pesar a mão, medo de bater o carro porque Deus mandou o anjo com a espada para capotar o carro. É medo de tudo. Então seremos livres, verdadeiramente livres. Tudo mudará. Queridos, semana que vem nós vamos para a quarta e última parte do livro. Eu era cego, mas agora vejo, página 191. Tá bom?